Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica, Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, Assistência Personalizada Odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar Santa Casa e você, que hoje recebe o chefe do setor de pneumologia da Santa Casa de Santos, doutor Alex Macedo. Boa noite, doutor. Prazer estar aqui com o senhor. Para mim também, Guto, um prazer. Doutor, vamos direto ao assunto. Eu quero explorar, quero usar bastante o tempo hoje, porque estamos no inverno e eu queria saber de você, com a sua especialidade, com a tua experiência, o que a gente pode passar para os nossos telespectadores a exemplo de prevenção com as doenças respiratórias agora no inverno. Santos tem muito idoso, para as crianças e para os adultos em geral, quais os cuidados que nós temos que tomar nessa época do ano? Realmente, o inverno em Santos é um inverno que tem uma característica muito peculiar. O inverno em Santos ele se comporta de uma maneira no qual, no mesmo dia, você tem uma variância muito grande de temperatura e de umidade relativa do ar. Então, os telespectadores estão vivenciando isso no dia a dia. Acorda de manhã, o vidro do carro, em cima do carro, no vidro de casa, está lá todo úmido e numa temperatura de 13, 14, 15 graus, até às vezes um pouco mais baixo, dependendo do dia. O dia começa a evoluir, por volta de meio-dia, 1 hora, você está com 26, 27 graus e o clima extremamente seco. Permanece assim a maior parte do dia, quando chega às 5, 6, 7 horas da tarde, começa novamente a temperatura a cair e à noite novamente a umidade volta. Ou seja, no mesmo dia você tem extremos de temperatura e extremos de umidade relativa do ar. Isso para a nossa saúde é extremamente deletério, é extremamente prejudicial. E aqui em Santos, nessa época de principalmente junho, julho, agosto, até meados de setembro, é uma característica climática que pode prejudicar muito a população. E aí nós temos duas situações que a gente tem que alertar a população. Uma são doenças que vão aparecer em qualquer pessoa. E outras são pacientes portadores de doenças crônicas respiratórias que podem piorar com essas alternâncias de temperatura e de umidade relativa do ar. Por exemplo? Das doenças crônicas, rinite, rinocinusite, o ato do nariz entupir, escorrer, coçar, espirrar, frequentemente a população tem isso. Essa é a rinite alérgica, nessa época ela piora muito e pode advir até uma infecção em cima dessa rinite alérgica. Bronquite alérgica, bronquite asmática, asma brônquica, o ato do peito apertar, chiado, falta de ar, episódios que o paciente é obrigado a ir para o pronto-socorro, nessa época também agudizam. As doenças respiratórias relacionadas com o tabaco, o chamado DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é o nome técnico da doença mais conhecida, que é o enfisema pulmonar. Nessa época as pessoas costumam realmente piorar. Do outro lado... Curioso, por que isso, dessa questão do efizema? Desculpa te cortar. Na realidade existe uma inflamação e uma destruição da mucosa do pulmão e do próprio parênquima, do pulmão em si. E esse pulmão destruído, inflamado, ele é mais suscetível a essas mudanças de temperatura. Este é por um processo crônico inflamatório decorrente da inalação da fumaça do tabaco. Já uma bronquite alérgica, bronquite asmática, é por uma condição genética na qual a pessoa tem um grau de alergia e que acomete a via respiratória, tanto superior, como a rinite alérgica, quanto inferior, como
uma bronquite alérgica, bronquite asmática. Todos dois, numa reação, numa situação de agressão por mudança de temperatura ou de umidade relativa, eles podem reagir piorando a doença de base. Essas são as doenças crônicas. Agora, tem pacientes que não têm nenhuma doença e, neste momento, tem maior chance de doenças infecciosas. As infecções respiratórias, elas aumentam em até 150% nessa época do ano. No inverno. No inverno, outono e inverno aqui na nossa região. Isso fazendo um apanhado da Baixada. Sim. Com a nossa peculiaridade aqui em relação ao clima, como você explicou, essa alternância. Em qualquer lugar do mundo, a época fria normalmente aumenta a incidência dessas doenças. Por quê? Porque normalmente no frio, e o frio, principalmente um frio mais acentuado, as pessoas tendem a ficar mais fechadas em casa, mais fechadas no trabalho, na escola, ir para lugares fechados, onde a contaminação entre pessoas se dá de uma maneira mais efetiva. Normalmente o clima é mais seco nessas situações. Então a sua mucosa, que é essa parte de dentro do nariz, da boca e da via aérea, ela fica mais seca. Nós temos células de defesa nessa região, que com a umidade formam um muco, no qual uma bactéria, um vírus, que quando é inalado, se prende nesse muco e o nosso sistema de defesa vai lá e destrói esse vírus, essa bactéria. O problema é que quando você está numa situação fria e seca, resseca a mucosa, você inala esse micro-organismo, não tem uma defesa efetiva, ele prolifera de uma rapidez muito grande e você tem a instalação de uma doença infecciosa, seja um resfriado, uma gripe, uma rinocinusite ou até uma pneumonia. Essa época aumenta bastante a incidência dessas doenças infecciosas na população em geral. Isso em qualquer lugar. Na nossa região, pela alternância, nós não temos um frio muito intenso, mas temos alternância, isso também é extremamente prejudicial. E essa questão, a gente já vai entrar no break, mas só para uma curiosidade, até aproveito a tua presença aqui. Isso é uma característica, essa característica, ela facilita, por exemplo, a gente a não dar o devido valor a andar com agasalho, e ter essa questão, por exemplo, no cuidado com uma hidratação, a gente não sente tanto isso e depois que a gente vai pagar essa conta? Essa é uma realidade do inverno. No verão, você transpira, você sente o calor e sente a necessidade de beber líquidos. No inverno, isso não é tão pronunciado. É só você notar que sua garganta, você está sempre pigarreando porque ela está mais ressecada. Mas você não nota que isso nada mais é do que desidratação. Ingerindo uma boa quantidade de água, você já consegue bloquear essa situação. Isso em relação ao adulto e à criança e ao idoso. Hidratação não tem contraindicação. Não tem. Salvo problemas cardíacos ou renais no idoso, ele pode tomar água à vontade. Doutor Alex, agora, para a gente falar, você falou em ambientes fechados. Não tem como, hoje, nossa vida, o shopping, até por conta da segurança, a gente procura cinema, shopping. Quais os cuidados, principalmente para as mães, para os adultos também, mas para as mães, e terem com as crianças dentro desse determinado ambiente? Vamos entrar no break, como eu anunciei. A gente responde o senhor responde essa pergunta, melhor dizendo, no próximo bloco. Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o chefe do setor de pneumologia da Santa Casa de Santos, Dr. Alex Macedo. Dr. Alex Macedo, repassando a pergunta antes do break, quais os cuidados que nós adultos, pais, que também temos responsabilidade com idosos, os próprios idosos, devem ter com o convívio dentro de ambientes fechados? Cinema, shopping, ônibus, transporte coletivo, que também todo mundo fecha. Você usou o exemplo do vidro suando, transporte coletivo. Hoje a gente olha, pode estar certo que ali é um lugar de proliferação sem dúvida, de doenças respiratórias. É uma situação muito difícil. Muitos ônibus hoje aqui em Santos têm ar-condicionado, onde os vidros já não abrem. Muitos não têm, mas nessa época, com chuva ou com frio, ficam fechados. A prevenção primária seria não estar nessas situações, mas são situações impossíveis de não estar. Então, quem vai para uma situação como essa, são 3 princípios básicos, que é estar bem hidratado e bem alimentado. O terceiro, bem agasalhado. No caso de Santos, nós temos essa característica, né? A pessoa sai com um casaco pesado de manhã cedo, meio-dia ela está transpirando com o calor. Então, tentar ter sempre uma bolsa, uma mochila com algum casaco, porque em algum momento, na hora que ela sair de volta para casa, vai estar numa temperatura mais fria que ela vai precisar. O segundo ponto é, nós não temos uma educação que deveríamos ter. Fora do Brasil, principalmente os asiáticos, japoneses, é muito comum nós vermos na televisão japoneses andando com máscara na rua. E, na realidade, quem usa a máscara é quem está doente. E para proteger as pessoas que estão sãs, qualquer hora que ele entra em local fechado, ele coloca a máscara. Então, você vai dentro no shopping, no metrô, no ônibus, dentro do Japão, tem várias pessoas com máscara. Elas, na realidade, estão pensando nos outros, protegendo a transmissão direta. Se ela tiver, por exemplo, se ela espirrar dentro de algum local fechado e tiver doente, ela vai contaminar a chance é maior. X de pessoas. É o pensamento coletivo em relação à infecção. Pensando no outro, né? Isso. Então, nesse ponto, a gente tenta orientar o paciente. Quem está doente, evite, porque o paciente é que é o veículo de contaminação para os outros. Então, você está doente, se você tem uma doença que você está com febre alta, com tosse, tente ficar em casa. Tente não ir trabalhar, pegar um atestado, ir no pronto-socorro, não contaminar terceiros. Nos locais fechados, quem tiver à volta, tente se proteger da parte respiratória. Existem 2 maneiras de contágio, é a parte aérea, microgotículos, e as mãos. Então, muitas vezes, a bactéria, o vírus está no corrimão do ônibus, no corrimão da escada rolante, ou seja, onde você encosta a mão também é contaminado. Então, nessa época do ano, mais do que nas outras, as outras é muito importante, a cultura de lavar as mãos frequentemente é muito importante. A cultura de se ter um álcool gel para de tempo em tempo passar na mão, você bloqueia uma boa possibilidade de contaminação sua. Se você às vezes não se contaminou inalando, você se contamina com as mãos. Quem tem doença crônica, estar o melhor tratado possível. Então, se você usa seus medicamentos para rinite, para asma, para enfisema, seja para o que for, nessa época do ano você tem que usar com uma rigidez muito grande, porque ela bem controlada você vai estar melhor. Um detalhe sobre os idosos.
Muitos idosos estão acamados hoje. O idoso não pede água. Então, oferte água para o idoso compulsivamente. Se ele não tiver um problema renal ou um problema cardíaco, ele pode tomar água. Então, oferte água para ele o máximo que você puder. Ponto número 2. O paciente idoso que fica há muito tempo deitado, mesmo que você mude o decúbito de um lado para o outro, ele costuma acumular líquido de secreção pulmonar. A chance de pneumonia é muito maior e muito mais grave. Se possível, se tiver alguém para auxiliar, tirar esse doente da cama, deixar ele sentado numa poltrona a maior parte do dia, movimentá-lo o máximo possível. Se ele puder andar ali dentro melhor daquele espaço. Ainda, melhor. Se você pode tirar ele auxiliado com um andador, com uma cadeira para que ele se movimente, melhor ainda. Apanhar um sol também, sem importante. dúvida. Cuidados em casa. Às vezes está frio, a casa fica toda fechada. Pega um cômodo ou outro, rodizia, estamos todos na sala, abra os quartos, deixa ventilar um pouco os quartos. É importante haver a circulação de ar. É muito importante o ar estar circulando, principalmente nessa época do ano. Deixa eu só te cortar, Alex. Você falou na questão do agasalho. É importante, muita gente não dá o devido valor a agasalhar o pescoço, os pés e a cabeça. É importante agasalhar essas partes do corpo e por quê? Sem dúvida, porque você tem diferenças de temperatura bruscas, em que o teu corpo, a temperatura interna nossa é única e mantida. Só que para que isso aconteça, você tem um mecanismo de distribuição de fluxo sanguíneo, no qual, para você manter uma temperatura interna maior, você faz uma vasoconstrição, que a gente chama. Então não é incomum você ficar com o frio, com as extremidades brancas, às vezes até arroxeadas, porque você tem uma vasoconstrição para trazer o sangue para chamada circulação interna e manter a temperatura corporal. Nessa hora, algumas situações podem acontecer no qual um dos principais filtros que a gente tem para infecções virais e bacterianas inaladas, que é nossa via aérea superior, ela pode passar por um período de uma vascularização um pouquinho mais baixa para tentar controlar essa temperatura. Então, pés, pescoço, que a gente não preocupa, quem como eu não tem uma quantidade de cabelo efetiva, gorro, chapéu, touca, para tentar o máximo possível evitar a necessidade da troca de temperatura e, consequentemente, essa vasoconstrição. Quanto mais protegido no frio, melhor. Na nossa região, nós não temos um frio extremo, mas a umidade da noite, aquele velho e bom sereno que a avó falava, não pegue sereno, nada mais é do que condensação relacionada de água relacionada com a temperatura. É uma temperatura mais baixa que fica em contato com o teu corpo. E que faz mal, acaba fazendo mal de alguma forma. Sem dúvida nenhuma. Criançada voltando das férias, as férias cada um vai para um lugar, voltam todos na classe. É comum haver a turminha que vai ficar gripada, quais os cuidados e o que os pais devem prestar atenção para essa gripe não evoluir para uma doença um pouco mais grave? Agora é o momento que eles se encontram, é o momento que está todo mundo brincando, conversando e trocando um pouquinho de bactéria entre eles. Exatamente. Troca e na troca, abraça e beija. E na troca de bactérias que eles estão trazendo de casa, eles vão, alguns deles, ou porque tem alguma doença alérgica crônica, ou porque efetivamente vai contrair alguma infecção, começa a desenvolver um quadro infeccioso ou piora de um quadro alérgico. A primeira atenção o mais comum, o mais frequente, é o resfriado. Infecção por um grupo de vírus chamados rinovírus, adenovírus, que causam resfriado, o nariz escorrendo, o nariz entupido. Uma febre que inicia-se no primeiro dia e já entra em lise, em queda, no segundo dia. Não deve durar mais do que 36 horas. E o estado geral da criança não piora. É aquela criança que continua brincando. Ela fica um pouquinho parada na hora da febre, a febre baixou, ela está pulando para lá e para cá. Vai ter o nariz escorrendo, alguma coisa uma desse tipo. tossezinha seca e a febre chega no máximo a 37,8, 38, 38,2. É quase um estado subfebril. Essa é a infecção viral resfriado, é a mais frequente. A gripe, uma segunda classificação. Infecções virais pelo influenza A, influenza B, H1N1, é a segunda mais frequente. Já sim, é uma febre mais alta, 38,5, às vezes 39. Secreção mais efetiva, até de coloração amarelada, pelo nariz, pela boca. Tem uma queda maior do estado geral, a criança fica mais amuada. Normalmente já dura 2 até 3 dias dessa febre. Isso tem que ser olhado com um pouquinho mais de cuidado, porque disso eu posso ter uma infecção bacteriana em conjunto, em via aérea superior, uma sinusite, ou até uma infecção bacteriana pulmonar, uma pneumonia. E essa febre, ela persiste. Exatamente. O ponto é esse. Enquanto você tiver com o seu filho, com o seu parente em casa, com uma febre mais baixa, sem queda do estado geral, e essa febre melhorou com 24, 36 horas, um dia e meio,
e não tem queda do estado geral, está bem, fique em casa, tome um antitérmico, um analgésico, um descongestionante, esses chamados antigripais. Porém, se a febre perpetua mais do que 2, 3 dias, é bom procurar um serviço médico, porque ele vai poder diferenciar. Isso é uma infecção viral, nós vamos apenas tratar e esperar a queda da febre e é a chamada gripe, ou isso já é uma infecção bacteriana, seja uma pneumonia, seja uma infecção de via aérea superior bacteriana, e vai ter que entrar com antibiótico para reverter essa situação. A gente estava falando antes de começar o programa, é importante a gente falar como fazer a limpeza das vias aéreas, principalmente quem já tem esse tipo de doença sabe como é que faz. Para quem não tem e precisa, acho que é recomendável todos fazerem essa limpeza, pelo menos, principalmente no nariz, doutor? Sim, a limpeza ela tem duas funções. Normalmente se faz limpeza com soro fisiológico. Você vai lavar o nariz, tem várias formulações nas farmácias de soro fisiológico normal. Tem algumas hipertônicas, não é necessário, um soro fisiológico normal, no qual você vai instilar através de conta-gotas ou sprays que já vêm prontos, tem alguns chamados jatos contínuos, no qual você borrifa, inspira pelo nariz e depois tenta assoar o nariz. Quando você faz esse movimento, você limpa mecanicamente, qualquer secreção que esteja presa, alojada, ela vai ser mobilizada para fora. Ponto número 2, você umidifica a via aérea. E você pode fazer isso várias vezes ao dia. Não tem um limite. Não tem. Lavar a via aérea não tem contraindicação. Porque quando não tem a secreção, você está no mínimo umidificando a via aérea, que já é um ponto extremamente positivo, principalmente nessa época do ano. Vacinas, a importância de se vacinar, principalmente agora no inverno. Temos H1N1, algum vírus H1, que ele sempre se modifica, a cada ano tem uma modificação? Felizmente, esse ano nós estamos realmente tendo uma situação muito favorável. Até o momento, infecções graves para o influenza A, influenza B ou H1N1 não foram detectadas em quantidade para que a gente ficasse com uma preocupação maior. Mas isso se dá hoje às campanhas de vacinação que nós temos tido nos últimos anos. Então é muito importante que isso continue, porque se a gente começar a ter queda, como nós já tivemos esse ano, a tendência é que as mutações vão ocorrendo e nos próximos anos nós teremos novamente surtos de infecções virais, tipo gripes mais graves. Então, na época da vacinação é extremamente importante que se vacine. Existe um outro tipo de vacina, que é a vacina antipneumocócica. Ela funciona contra algumas cepas de pneumococo. Existe a vacinação para criança, que é mais para prevenção de um tipo de doença, que é a meningite bacteriana por pneumococo, e do adulto, que é para prevenção de infecções respiratórias altas e pneumonia. Tem uma validade muito importante. Teoricamente, em alguns países faz parte do calendário vacinal do adulto. Aqui no Brasil, ela é dada gratuitamente para algumas situações. Idoso, acima de 60 anos, portador de doença crônica respiratória, cardíaca, renal e do fígado. Esses pacientes com doenças crônicas e ou acima de 60 anos têm direito à vacinação gratuita. Agora, a população em geral que puder, que tiver condições financeiras de se vacinar contra a pneumonia, vale a pena. Normalmente são 2 vacinas, ou no máximo 3, dependendo do tipo, e a cada 5 anos. Ou seja, você faz a cada 5 anos com limite para 10 anos. Então é uma vacina que você não vacina todo ano, você pode ter um custo agora, mas tem uma proteção que não vou dizer para vocês que ela é 100% em evitar pneumonia, mas a população vacinada tem uma chance de ter uma pneumonia mais branda ou não ter a pneumonia. E é um investimento, acima de tudo, na saúde. Sem dúvida. Doutor Alex Macedo, muito obrigado pelas explicações, pelas orientações. Tenho certeza que o senhor vai voltar aqui mais vezes. Muito obrigado. Eu te agradeço, estamos à disposição. Santa Casa e você, fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.